a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do Direito e Prosa. Eu sou a Ariê Ferneda e na companhia aqui do André Afonso, nós conduzimos aí todo o andamento do nosso podcast, dos nossos episódios. Sejam muito bem-vindos e hoje aqui nós contamos com uma presença internacional, né, uma pesquisadora maravilhosa, né, que é a Camila Benevides. Seja muito bem-vinda. Agradecemos aqui a sua disponibilidade, né, o seu tempo também para compartilhar com a gente, né, para servir de inspiração para a gente também, e contar um pouquinho aí como é que foi a sua trajetória acadêmica, os seus interesses de pesquisa, a sua atuação profissional também. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente compartilhando, né, nesse momento. E a primeira pergunta aí, já vou começar com uma pergunta para você. Quem é, então, Camila Benevides? Né? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, antes de responder, eu quero agradecer pelo convite, parabenizar vocês dois por essa iniciativa, porque eu acho que toda forma de compartilhar conhecimento é muito importante, e na área da pesquisa, na área acadêmica, eu particularmente acho que faltam iniciativas como essa. Então, realmente, parabéns e obrigada de novo pelo convite. Quem é Camila Benevides? É uma pergunta difícil, porque eu sou um conjunto de várias pessoas. Quem me conhece, dependendo de onde eu estou, tem uma versão minha. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de estudar, então sempre tive esse sonho de percorrer na carreira acadêmica. Então, quem me vê na academia, me acha que sou uma pessoa muito séria. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa muito brincalhona, gosto muito de brincar, gosto de teatro, gosto de arte, gosto de estar com meu cachorro também. Quem me segue nas redes sociais aí sabe que metade do meu dia é só postando coisa de cachorro. Então, eu acho que eu sou uma pessoa, como todos nós, muito complexa, com várias facetas. Mas tenho que dizer que, para mim, os últimos anos, né, esse desafio que eu tive aqui de morar fora acabou me transformando também. Acho que me amadureci. E acabei criando um pouco mais de visão de mundo, né, com relação às oportunidades que existem fora do Brasil. Então, hoje eu me sinto uma Camila, assim, um pouco mais madura. Camila, eu vi que eu primeiro queria te perguntar, né, se teve alguma influência ou das razões que te levaram a escolher fazer a graduação em Direito, né, na época que tu era adolescente, lá no ensino médio, ou se já vinha de uma vocação anterior. E eu percebi que a tua pesquisa, desde o início da graduação, sempre esteve na área do direito do trabalho, né? Queria saber já, por se existe uma razão disso, alguma incomodação específica desde lá, de jovem, né? O que te levou já ao direito do trabalho e te manteve até hoje, né? Então, na minha família não temos ninguém formado em direito, então não tive, assim, até minha adolescência, nenhum tipo de contato com a profissão. O que aconteceu foi que no ano que eu estava fazendo vestibular, no cursinho, eu acabei conhecendo alguns amigos novos, que eu troquei de escola para fazer o terceirão, e conversando com eles, assim, todos eles falavam muito, vamos fazer direito, e nesse último ano também a minha mãe acabou conhecendo um amigo que fazia graduação na PUC Paraná, e algumas vezes eu encontrei com ele, assim, em almoços de família, e ele comentava um pouco do dia a dia da universidade. Então, somando essa experiência desse amigo da minha mãe, mais desses colegas que acabaram me incentivando para o direito, porque eu pensava, na verdade, em fazer psicologia. Eu acabei indo para o direito e nunca me arrependi, porque eu sou bem feliz com a minha área. Por que o direito do trabalho? Bom, a minha mãe trabalha há 38 anos num sindicato, os sindicatos metalúrgicos de Curitiba. Então, antes de eu nascer, minha mãe já trabalhava lá, e eu, desde pequena, estava ali todos os dias, né, aquela coisa da mãe que busca na escola e deixa no trabalho ali até levar para casa. Então, eu acabava participando de assembleias dos sindicatos, acabava vendo a situação de vários trabalhadores. Minha mãe tinha uma sala perto do departamento de saúde, onde os trabalhadores que sofriam um acidente de trabalho iam lá pedir informações. Então, eu acho que o que acabou criando em mim esse amor pelo direito do trabalho foi essa vivência no sindicato. E o primeiro estágio que eu fiz foi no direito do trabalho, e desde então eu nunca saí. Eu trabalhei em empresa um período também, para ter essa experiência, mas sempre na área do direito do trabalho, dentro de empresas. Mas, particularmente, eu gostava mais da realidade do contencioso, né, de fazer audiência, sustentação oral. Então, eu acabei preferindo retornar
para o escritório de advocacia e deixei ali a parte corporativa. Mas realmente a paixão da minha vida é o direito do trabalho. A partir do momento que você entra ali na faculdade, como foi assim que você descobriu esse mundo da academia, as possibilidades, né, que são oferecidas para a gente na academia? Porque geralmente quando a gente eu entendo isso, né, que quando a gente fica só nas aulas ali da graduação, a gente acaba, não vou dizer, assim, se limitando de certa forma, né, porque a universidade oferece, de fato, um mundo de oportunidades de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, como foi o teu incentivo, né? Quem te deu esse incentivo, ou você foi por si só, né, atrás dessas oportunidades, assim? Bom, eu sempre gostei de ensinar. Desde a época que eu estava no ensino médio, eu tinha aqueles grupinhos de amigos que a gente trocava. Então, eu dava aula na matéria que eu tinha mais afinidade e eles trocavam comigo esse conhecimento. Então, a gente tinha um grupo de estudos. Sempre uma coisa que eu gostei. Quando eu estava na graduação, apareceu uma possibilidade de um concurso de monitoria, que eu não sei se existe ainda, mas na época existia, lá na PUC Paraná, que é onde eu fiz a minha graduação. A primeira matéria que eu decidi fazer era em processo civil, que era, naquela época, eu já gostava de direito do trabalho, porque eu fazia estágio, mas eu não tinha direito do trabalho, porque era no primeiro ano da universidade. E eu gostava muito de processo civil. Então, eu decidi tentar esse processo seletivo, né? Fui aprovada, e daí, no que eu comecei a trabalhar junto com a professora Simara Duarte, que era professora de processo civil, no contraturno meu, ela já começou a me incentivar a dar aulas particulares também para os alunos que tinham dificuldade, e ali foi nascendo, então, esse primeiro contato com a ideia de ser professora. O que me fez seguir depois com mestrado e doutorado foi justamente isso, porque quando eu terminei a graduação, eu fiz uma pós em direito do trabalho, e tentei procurar já algumas possibilidades para trabalhar em universidades, enfim, cursos técnicos, e todos me diziam que eu precisava ter um mestrado e o doutorado. Então, para seguir o sonho de dar aula, que eu fui, então, seguindo na carreira acadêmica. E você chegou a fazer parte do NEADS também, do professor Villatori? Na verdade, eu assisti algumas aulas do NEADS lá, mas não cheguei a participar de forma oficial, né? Por conta da cotutela. Eu não sei se eu já posso comentar com vocês, que eu acho que é um ponto bem interessante para todos que estão seguindo aí, tem ideia de fazer o doutorado, essa possibilidade de fazer cotutela. Tanto para quem começa o doutorado no Brasil, quanto para quem começa fora. Então, o que acontece? Existe hoje um interesse muito grande, tanto nas universidades brasileiras, como naquelas estrangeiras, de fomentar processo de internacionalização. E para fazer isso, uma das formas é a cotutela, né? Que é você fazer ao mesmo tempo, ou o doutorado sanduíche, né? Que é você fazer ao mesmo tempo 2 doutorados. Você segue duas linhas de pesquisa ao mesmo tempo. Você vai ter um orientador principal e um co-orientador. No meu caso, o meu caminho foi o seguinte. Eu fiz o meu mestrado em Curitiba, onde eu conheci o professor Villatori, Marco Antônio César Villatori. E eu já quero mandar um abraço aqui, caso ele assista em algum momento, porque é uma pessoa que eu tenho uma grande gratidão por ele que me abriu as portas aqui para a Itália. Então, ele mencionou que tinha essa possibilidade de fazer o doutorado na Itália, porque existia um acordo na época entre a universidade que eu estava fazendo mestrado e a Sapienza. Eu já fiz o processo seletivo já pensando nisso. Por quê? Porque se você faz o doutorado fora, sem a cotutela, depois você tem todo aquele processo para você fazer o reconhecimento no título no Brasil. E quando você faz com cotutela, você sai ao mesmo tempo, no final do doutorado, com 2 títulos ao mesmo tempo, sem a necessidade de fazer reconhecimento, tradução, enfim. Então, o meu processo foi, eu primeiro fiz o processo pela Sapienza, me inscrevi aqui, foi aprovada, e depois que foi aprovado o meu doutorado, que eu já estava inscrita, então eu busquei a Universidade Federal de Santa Catarina, por conta do professor Villatori, que já tem um contato de muitos anos com a Itália, e nós formalizamos, então, um acordo entre as universidades de cotutela, para que eu pudesse, então, fazer. E aí, nesse período, eu acabei tendo que assistir a aulas do doutorado e do mestrado na UFSC, por conta da cotutela, e participei um pouco do grupo de pesquisa do professor Villatori. Então, o seu doutorado você iniciou na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí... Não, desculpa, eu comecei na Sapienza, e depois da Sapienza eu fiz o acordo com a UFSC,
Poderia fazer da mesma forma, poderia ter começado na UFSC e depois feito o acordo com a Sapienza. Não tem diferença, tá? Mas aí o processo para você ingressar diretamente numa universidade, aí no caso da Sapienza, foi o que você achou, assim, foi mais difícil, assim, ou foi mais tranquilo que se fosse ingressar direto numa universidade aqui do Brasil mesmo? Eu posso te dizer, porque eu nunca tentei o doutorado no Brasil, né? Então, eu já fiz direto aqui o processo seletivo, não teria como fazer uma comparação. O que eu posso te dizer é que eu tive muita dificuldade no meu processo seletivo aqui, por conta da língua, né? Nós temos uma entrevista, o que eles não fizeram foi uma prova de conhecimentos com relação ao ordenamento jurídico italiano, né? Porque você entra como estrangeiro, então ele sabe que você não vai ter um conhecimento como todos os demais que já fizeram a graduação e o mestrado aqui. Então, isso facilitou, no meu caso. Porém, levantar todos os documentos necessários, a prova de títulos, a parte de currículo e a parte de entrevista, foi bem difícil. No meu caso, o que aconteceu foi que eu fui na época do Covid, né? Eu precisava de uma bolsa de estudos. Quando eu pensei em vir para cá, eu não pensava tanto na bolsa de estudos, porque eu trabalhava no Brasil, estava trabalhando remoto, então eu achei que não seria necessário. Porém, quando começou o Covid e houve aquele problema com a moeda, que foi parar a R$7 um euro, eu acabei, então, buscando vendo a necessidade de ter uma bolsa de estudos. E o que acontecia é que somente tinha uma vaga para estrangeiros em todo o direito. Então, desde o direito público, privado, criminal, tributário, trabalhista, civil, só tinha uma bolsa de estudos. Então, isso também acabou dificultando o meu processo seletivo ali, porque eu precisava pontuar o máximo possível para conseguir a bolsa. No final, eu consegui, fui aprovada em primeiro lugar, mas foi um momento assim de bastante ansiedade, bastante dificuldade de compreender também o sistema deles, porque no Brasil nós temos um ritmo, né? Geralmente nós temos ali uma secretaria no PGD que acaba nos auxiliando com algumas informações, e aqui na Itália as coisas são um pouco mais complicadas, assim, a gente não acha informação tão fácil, é difícil ter alguém ali que possa te assessorar ou te informar, então essa foi a maior dificuldade que eu tive. E o critério para conseguir a bolsa, ou mesmo para o peso, né, que tem do currículo, como é que funciona? O critério é a quantidade de publicação, é fator de impacto? O que é que eles consideram ou levam em conta mais, assim? O que eles mais levam em conta é fator de impacto, não é quantidade. Então, assim, por exemplo, a Itália ela tem um sistema público, o Ministério da Educação, digamos assim, para traduzir, que faz a avaliação dos periódicos. Nós temos periódicos brasileiros que foram avaliados e são considerados como de faixa A aqui, né? O sistema de avaliação deles é diferente do sistema 1, B1 do Brasil, é uma outra forma. Então, ou a revista é A, ou ela é reconhecida como uma revista científica. Esses são os dois tipos de notas. As duas são boas, é claro que a A é muito melhor, mas o que eles vão verificar é, então, que seja uma revista considerada científica ou A, ou que seja um livro que observe alguns critérios do comitê científico, titulação das pessoas que fazem parte do comitê científico, enfim, qualidade dos artigos. O que mais pesa, realmente, são as publicações na hora da prova de currículo. Ter experiência, por exemplo, com pesquisa, porque eu já tinha participado do grupo de pesquisa da Federal também do Paraná, antes de ingressar no doutorado. Então, isso também contou para eles e foi muito positivo. Mas eu sei que na valoração ali, realmente o que pesou mais foram as publicações. Camila, e no caso, abre-se um edital igual aqui, daí tu se inscreveu para a linha do teu orientador italiano lá. Tu tinha um contato, mas tu concorreu com um público normal lá, foi isso? Então, aqui a gente é um pouquinho diferente, a gente não tem orientador no primeiro ano. Eu digo que é bem diferente do sistema brasileiro. Então, você escolhe qual é a área de pesquisa que você quer fazer. O meu caso era direito do trabalho fica dentro do doutorado em autonomia privada e relações internacionais, enfim. Então, você escolhe qual que é a linha de pesquisa, direito do trabalho, e daí, depois que você é aprovado, você fica 1 ano participando de vários congressos obrigatórios, não tem aulas. Aqui na Itália não tem aulas obrigatórias, tá? O que nós temos são congressos. Depois desse primeiro ano participando de congresso, embora a gente já tenha um pré-projeto que também foi avaliado durante o processo seletivo,
Nós temos que concluir, então, transformar ele num projeto de verdade. E na hora de transformar isso, a gente vai escolher o professor que tenha maior relação com o tema que você escolheu de pesquisa. Mas isso só vai ser feito no final do primeiro ano. Todos os anos aqui do doutorado, existe um processo de avaliação, onde eles verificam todas as publicações que você fez, todos os seminários que você participou. Nós temos algumas regras, por exemplo, de participar de congressos como fazendo comunicação, né? Tudo isso vai somar uma quantidade de pontos para você ser aprovado, então, no ano subsequente. Camila, tu sabes como é que funciona essas publicações internacionais que fizeste na Itália? Primeiro, assim, como é que funciona lá? É diferente daqui a questão de revistas e congressos, a submissão é cobrado alguma taxa para essas revistas ou para eventos? Que valores mais ou menos seriam, assim, para a gente ter uma noção? É possível participar de forma virtual ou é mais presenciais? E tu sabe se, ou algum exemplo de alguma publicação, assim, qual é o peso que no Brasil se dá, assim, se essa conversão é feita ou normalmente não tem como, não se faz, assim, essa conversão para quem faz aqui o doutorado e publica fora, sabe? Se o peso, se tem alguma forma de converter isso, como é que funciona? Entendi. Bom, primeiro respondendo com relação aos congressos. Existem congressos que são gratuitos, sem publicação. Existe congresso, você pode fazer a comunicação, né, mas não vai ter publicação, você vai ganhar só o certificado de comunicação. Existem congressos que você faz a comunicação, tem a publicação e também são gratuitos, mas esses são poucos. Tem alguns que você pode concorrer à bolsa de estudos para o congresso, ou seja, os melhores artigos são selecionados, então você não paga a taxa de inscrição que será cobrada dos demais. Então, vamos imaginar que é um congresso ali onde terão, por exemplo, 10 comunicações, as 3 primeiras não pagam, enquanto as finais vão pagar a taxa de inscrição, e tem aqueles que daí cobram a taxa para todos, independente enfim, da qualidade do artigo que foi apresentado. O valor varia muito aqui, né? Por exemplo, nós temos entre 70 e 80 euros. Hoje mesmo eu acabei de ver que está aberta a inscrição, vai ter um congresso mundial de direito do trabalho aqui em Roma, em setembro. Esse está um pouquinho mais caro, a taxa de inscrição são 250 euros, só que dentro dessa taxa vai ser um evento de 4 dias, está incluído o almoço, um jantar de gala, e mais alguns outros benefícios, assim, que daí justifica ali 250 euros. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que, em média, vai de 60 a 100 euros, mais ou menos. Com relação a quanto isso é pontuado no Brasil, para ser sincera, eu não fui pesquisar nesse período, porque, como eu estou centralizando a minha vida aqui na Itália, então eu acabo olhando mais como que fica a questão dos pontos aqui. Eu sei que existe, dentro do MEC, sim, um processo de avaliação de periódicos internacionais e também de livros internacionais. A questão de ter um ISBN de fora do Brasil, eu sei que tem uma pontuação maior, diferente, mas eu não sei explicar como que funciona, porque eu acabei não pesquisando esse tema. E as revistas científicas, no mesmo sentido? As revistas científicas para publicar geralmente não cobram. Todas que eu conheço aqui italianas não cobraram. A gente pergunta isso, Camila, porque no nosso primeiro episódio que a gente teve aqui na nossa segunda temporada, a gente recebeu aqui a professora Marciele, que fez direto também, né, o doutorado dela na Universidade do Minho. E aí a gente veio conversando também com outros convidados sobre essa questão de como é que hoje a gente valora, vamos dizer assim, né, as publicações, todas as produções que a gente faz aqui no Brasil, considerando também, porque eu não sei se você viu aí as últimas notícias das avaliações aí da CAPES aqui no período de 2025 a 2028, 2029, se eu não me engano, parece que alguns critérios vão mudar, né? Então não vão focar tanto mais na quantidade, mas sim na qualidade e também na questão da internacionalização. Sempre foi valorizada, mas agora parece que vai se dar um valor maior. E aí, quando a gente vai, né, obviamente, pesquisar alguns eventos aí para participar fora do Brasil, tudo bem que com a pandemia a gente teve, né, o benefício de ter várias oportunidades online, né, remotas,
Eu mesmo, junto com a Miriam, né, com a professora Miriam, que vai também participar aqui de um episódio com a gente gente acabou apresentando na Espanha, na Itália, em tudo quanto é país, né? Enfim, teve esse benefício. Só que também, quando a gente hoje, né, olha, essas opções já estão, né, se tornando um pouco mais escassas e os valores realmente estão assustando um pouco. Porque tudo bem, é 60 euros, mas você vai converter aqui para o Brasil, o negócio já fica um pouquinho pelado, né? Mas realmente, assim, quem sabe aí também, de repente, a gente possa, esse ano aí, vou até comentar com você, né, que eu e o André, nós criamos uma rede junto com outras colegas, uma rede discente de Direito Administrativo Digital, que é mais a nossa área, né, mais a nossa praia, e aí a gente vai organizar um evento agora, a gente já está com algumas parcerias, inclusive em Portugal. Se de repente, né, surgir uma brecha, uma oportunidade, a gente pode fazer algo em parceria também. Aí a gente pode ver se cobra ou não cobra, né, para se tornar também mais acessível, porque a ideia também é essa, né, que o conhecimento seja compartilhado de forma mais acessível e não onerosa, né? Mas seria isso mesmo. E aí, só para justificar também a razão dessas nossas perguntas, né? Justamente por essa questão de valoração dessas produções e da necessidade de internacionalização que a gente vem sendo cada vez mais cobrado nos programas de pós-graduação. Aqui na Itália, eles sempre acabam reiterando essa questão de não focar em quantidade de publicações, e sim em qualidade. Então, por exemplo, eles preferem que eu tenha uma publicação no ano, que seja numa revista de faixa A, do que eu tenha 5 publicações em uma revista considerada apenas científica, né? Então, para eles, o sistema italiano de avaliação, por exemplo, quando você vai se tornar professora aqui na Itália, existe um site do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, que faz uma busca automática do seu nome e dos dados que estão vinculados em publicações. O que tem lá? Quantidade de monografias. Monografia seria livros publicados de forma individual, né? Você como autor, não como organizador. Tem que ter pelo menos um a cada 5 anos. Quantidade de revistas de faixa A, pelo menos uma por ano. Daí existem outras publicações de revista científica que vão pontuar, mas assim, não pontuam tanto quanto essas, né? E daí a participação de eventos. Infelizmente, essa questão, realmente eu entendo que é um custo, né? Porque a gente sempre fala, para quem ganha em euros, 60 euros é mais ou menos como 60 reais, né? Pensando em moeda. Então, até 100 reais, até 100 euros não é uma coisa tão cara, né? Mesmo esse evento que eu mencionei para vocês, 250 euros é bastante dinheiro, mas conversei com o comitê hoje, tem muitos inscritos, porque também o pessoal entende que existe uma necessidade de investir nisso para que possa ter um retorno depois, né? Vai ser provavelmente uma publicação ali muito importante, porque vão ter professores e estudantes de vários lugares do mundo, então vai se tornar uma obra muito relevante. Então, é um investimento, mas eu compreendo que para a pessoa que está durante o mestrado ou o doutorado fazer um investimento desse porte, às vezes com a bolsa de estudos que a gente sabe que não é, né, às vezes suficiente nem para a gente se manter na pesquisa, ainda tendo que pagar isso, eu realmente compreendo que é bem, bem complicado. Camila, então, eu gostaria de perguntar agora, talvez mais especificamente sobre a tua pesquisa que tu realizaste agora no doutorado. No Brasil, agora recentemente, a gente já faz algum tempo, né, que está se discutindo essa necessidade, mas agora eu acho que foi proposto algum projeto de lei, foi encaminhado pelo governo federal, um projeto de lei para a regulação dos trabalhadores de plataforma, né? Aí na Itália já existe alguma regulamentação nesse sentido? Ou vamos ampliar um pouco a pergunta, já há algum avanço em geral, assim, de regulamentação para os trabalhadores, seja de plataforma, ou eu vi que a tua pesquisa foca no trabalho remoto, né? Isso. Quais tu destacarias, já que tu tens conhecimento, assim, do ordenamento brasileiro e agora do ordenamento italiano, de
diferenças ou de avanços, talvez, no ordenamento italiano em relação a essa questão? Bom, a minha área de pesquisa é sobre o trabalho remoto internacional, né, que são as pessoas que moram num país e trabalham para empresas localizadas em outro país, e eu acabei delimitando a área de estudo como União Europeia, mas eu pretendo agora no pós-doutorado analisar de forma global, né. Com relação, então, à União Europeia, que é o tema que eu estudei, para essa questão dos trabalhadores remotos, existe um regulamento, chamado Regulamento Roma I, que analisa as questões de conflito de lei, e um outro regulamento chamado Bruxelas 1 bis, que analisa as questões de conflito de jurisdição, para entender, para aplicar, para verificar qual que é a jurisdição aplicável e qual que é a lei nacional aplicável. Com relação aos trabalhadores remotos, essas leis, essas normas da União Europeia, infelizmente, elas estão desatualizadas, porque a primeira foi criada em 1980 e elas sofreram atualizações ali entre 2008 e 2012, mas ainda assim, naquele período, embora já houvessem trabalhadores remotos, trabalhadores em teletrabalho, não era uma quantidade tão grande como nós temos hoje, e como vemos aqui na União Europeia, uma grande deslocalização dos trabalhadores. Existem várias pessoas, tem alguns países, por exemplo, a Holanda, que 60% da população em idade ativa trabalha em forma de teletrabalho. E em grande parte também trabalha para outros países. Então, existe hoje uma grande insegurança jurídica com relação a qual a lei nacional aplicável. Isso falando da parte do direito do trabalho, mas também é muito inseguro com relação à parte tributária, com relação à parte previdenciária, mesmo sendo um bloco econômico que acaba favorecendo ali a migração de trabalhadores dentro do próprio bloco. Então, respondendo à primeira pergunta com relação ao meu tema, a legislação aqui na Itália, ela é um pouco mais avançada, ou na União Europeia ela é um pouco mais avançada, mas ela ainda não consegue sanar todas as questões, porque ela foi feita pensando nos trabalhadores que trabalham fisicamente em algum local, ainda que em mais de um território, como, por exemplo, aqueles que trabalham em barcos, né, os trabalhadores marítimos, ou quem trabalha em avião, né, para analisar ali o conceito de conflito de leis, eles analisam muito a questão do local do trabalho, e para o trabalhador remoto, esse conceito de local de trabalho, ele é muito vago e é bem complexo. Bom, indo para outra questão, que é a parte dos trabalhadores que trabalham em aplicativo, né, plataformas digitais. Existe hoje uma proposta de diretiva da União Europeia, muito interessante, ela já está, assim, como é que funcionam as propostas, né? Então, vai no Parlamento Europeu, eles acabam negociando ali com os atores sociais que são envolvidos, as plataformas são ouvidas, então, é um processo de elaboração de uma norma bem interessante. Diferente do regulamento, que tem implicação imediata em todos os países da União Europeia, a diretiva ela precisa ser internalizada dentro de cada país, né? E a forma de internalizar essas regras, cada país vai escolher como. Mas a proposta diretiva ela é muito interessante, e eu acho que para quem está no Brasil seria bem bacana fazer um estudo comparado com relação a isso, porque eu estou acompanhando o que está acontecendo, por exemplo, no STF aí, que estão entendendo que as ações que tem uma discussão com relação ao vínculo de emprego devem ser enviadas para o cível, que tem uma presunção, então, de que não existe o vínculo de emprego, né, por isso que ela vai para o cível. Aqui não, a proposta de diretiva sobre os trabalhadores de aplicativo vai no sentido totalmente contrário. Vai se partir do pressuposto que existe uma presunção de vínculo, porque uma vez que existe uma relação de trabalho reconhecida, né, porque existe uma prestação de serviço, vai caber à empresa provar que não era um empregado subordinado. E essas discussões, embora aqui a questão do sistema judiciário é muito diferente do brasileiro, né, nós não temos uma justiça especializada trabalhista como temos no Brasil, mas serão juízes especializados no direito do trabalho que ficam dentro do direito comum, aqui dentro do direito civil, que vão analisar, então, se os requisitos da lei italiana com relação ao vínculo de emprego estão sendo observados ou não, a partir da presunção de que a empresa deverá fazer a prova de que ele não é empregado. Acredita-se que essa diretiva vá ser aprovada ou entre em vigor ainda esse ano, ainda estão tendo algumas discussões, mas já existe hoje no site do Parlamento da União Europeia a redação da proposta ali, todas as modificações, e todas as fases de discussões, então eu acho que é um tema bem interessante para quem analisa essa questão
para ser estudado, fazer uma análise comparada. Camila, só uma curiosidade que surgiu nessa questão de legislação, quando envolve a União Europeia. Tu falaste de uma diretriz que seria aprovada para valer para toda a União Europeia, né? Que está em discussão ainda. Mas o país poderia internamente ter a sua própria legislação? Isso normalmente não ocorre? Ou poderia já a Itália ou algum outro país já ter alguma diretriz e depois, né, que viesse essa nova, aí seria sobreposta? Como é que funciona isso? Se acontecer de algum país ter uma lei que seja no sentido oposto à diretiva, ele vai ter que se adequar à diretiva. Então, como é que funciona? A diretiva, ela não é uma lei de aplicação imediata. Ela tem, assim, os princípios devem ser seguidos. Por exemplo, essa diretiva tem o princípio que existe uma presunção de relação de emprego do empregado que trabalha em plataforma digital. A Itália não vai poder fazer uma lei dizendo que não existe essa presunção. Ela tem que fazer uma norma ali observando, então, esse princípio, essa direção, né? Por isso que eu acho que é uma diretriz para dar uma direção. No caso, nós não temos hoje uma lei específica aqui na Itália com relação aos trabalhadores de plataforma, tá? Os casos são analisados com base na lei geral que existe dos trabalhadores, que aqui nós temos 3 tipos de relação. Nós temos o trabalhador autônomo, nós temos o trabalhador subordinado e nós temos o trabalhador parasubordinado, que fica no meio desses dois conceitos, e ele surgiu justamente para sanar algumas lacunas que tinham, trazendo uma certa segurança jurídica. Dá um exemplo para vocês, por exemplo, os doutorandos, né? Quando a gente tem a maior parte das universidades são públicas aqui, né? Então, a gente quando você é aprovado, você tem um contrato de trabalho com essa universidade, porque você vai ter ali algumas obrigações para cumprir, já que você recebe uma bolsa de estudos. Você passa, então, a ser parasubordinado, que quer dizer que eu não sou subordinada no sentido de cumprir horas dentro da universidade, mas eu tenho regras para seguir, para cumprir, porque se eu não seguir, eu não recebo mais a minha bolsa de estudos. E, ao mesmo tempo, eu tenho várias proteções. Por exemplo, se eu sofrer um acidente de trabalho ou de percurso, eu posso receber o benefício do INSS italiano, tem auxílio maternidade, esse tempo do doutorado ele vai contar, então, como tempo de contribuição para a aposentadoria. Tem vários benefícios. O que eu diria que acaba não sendo tão bom, que poderia melhorar, é porque o contrato subordinado aqui na Itália, quando ele é a tempo indeterminado, também traz uma gama de direitos muito grandes, né? Então, por exemplo, você não pode ser dispensado sem justa causa na Itália, quando você tem um contrato por prazo indeterminado. Mas eu também entendo que não seria viável aplicar essa modalidade de contrato para um doutorando que vai ter um período fixo, né? Para estar ali cumprindo esse período de estudo. Mas, de qualquer maneira, é um modelo muito interessante que traz uma certa segurança, então, para os doutorandos. Existem outras modalidades de trabalhadores que também são enquadrados como parasubordinados. E talvez o que eu acho que vai acontecer aqui na Itália, no futuro, dependendo como finalizar essa questão da diretiva, é dizer que os trabalhadores aplicativos, eles são parasubordinados se não houver, na realidade fática deles, algum elemento que comprove a subordinação, porque eles aí vão ser contratados como empregados subordinados. Eu vi que no projeto aqui no Brasil, a gente teve recentemente uma criação de uma nova categoria, que é o trabalhador temporário, mas agora, nesse projeto novo, eles estão criando uma outra categoria chamada trabalhador de plataforma. Eu acho que seria nessa linha, ele teria algumas condições mínimas, como o valor mínimo de remuneração, enfim, mas não seria também, eu acho que nos mesmos termos de trabalhador, né, o empregado comum, assim, bem interessante. Bom, eu acho que esse nosso encontro de hoje realmente rendeu vários insights, né? Acho que realmente muitos pesquisadores vão ter muito interesse em ouvir a Camila, principalmente nesse sentido, né, de considerar o pesquisador e o seu vínculo, né? Considerando o vínculo com a universidade como caracterizado como para trabalhador? Para subordinado. Para subordinado, perdão. Então, acho que realmente assim serve para a gente avançar em vários pontos, né? Tomar como
como base, mas também identificar aí os pontos que realmente podem ser melhorados e aplicar de forma, né, que beneficie aqui as pessoas, os pesquisadores, né, e outros trabalhadores também, né, que vivem nesse limbo, né, de alguma forma. Camila, não sei se nesses casos os trabalhadores remotos, agora voltando para os remotos, eu conheço muita gente, por eu também ser da área da tecnologia, muita gente que trabalha, né, para empresas, às vezes até aqui do Brasil, trabalha para empresas de software da União Europeia, né, que ficam na Europa, enfim. E aí, ou pessoas que se mudam para aí, mas a empresa é de outro país. Seriam esses os exemplos assim maiores que geram esses conflitos, ou teria algum outros casos de trabalhos remotos, assim, o pessoal da tecnologia com essas novas profissões cada vez mais estão surgindo, assim, qual o público assim que tu vê mais relacionado com essa questão do trabalho remoto? Eu utilizo a palavra trabalho remoto porque aqui na União Europeia nós temos uma dificuldade de conceito do que é um trabalho realizado, entre aspas, à distância por meio de tecnologia da informação. Cada país da União Europeia usa um termo. Tem aqueles países que usam teletrabalho, tem países que usam home office, na legislação, né, quero dizer, na legislação. Aqui na Itália mesmo, nós temos 2 tipos de conceitos diferentes de trabalhadores que trabalham à distância por meio de tecnologia da informação. Um deles é chamado de telelavoro, que seria a tradução de teletrabalho, e tem o lavoro ágil, que seria considerado a tradução como lavoro ágil ou contrato inteligente. Na prática, são 2 tipos de contrato, de relação empregatícia diferente, porque enquanto no teletrabalho italiano, o empregado não pode ir nenhum dia na sede do empregador, então ele tem que trabalhar 100% à distância. No trabalho ágil ou no contrato inteligente, ele, por regra, tem que ir uma vez por semana ou uma vez por mês. Algum período de tempo ele tem que ir na empresa, e nessa modalidade de contrato chamado inteligente, é como se o empregador contratasse ele para uma tarefa. Então, ele não vai ter que cumprir um horário específico. Ele tem que entregar um resultado, mas a hora que ele vai trabalhar, é uma escolha dele. E também, a partir da onde ele vai trabalhar, se vai ser a partir da sua residência, se vai ser a partir de um coworking, ou se vai ser, enfim, da praia, não tem nenhum tipo de norma que acabe obrigando ele a estar em um lugar específico, enquanto no telelavoro ou no teletrabalho, às vezes, tem uma norma no contrato de trabalho que não permite que, mesmo que seja à distância, que ele vá para outra cidade ou para outro país. Então, a palavra remota, que é realmente, desculpe, que é realmente englobar todos os trabalhadores que não trabalham na sede oficial da empresa e que trabalham a partir de equipamentos de tecnologia da informação e da comunicação. A maior parte dos casos são pessoas que trabalham por computador, mas também tem aquelas que trabalham por tablet, mas a maior parte trabalha por computador. E a questão que nós temos aqui, existem questões de conflito de normas internas, com relação, por exemplo, à representatividade sindical, que também pode acontecer no Brasil, eu já vi acontecer. Uma empresa, por exemplo, que tem sede em São Paulo, e tem filial em Florianópolis, em João Pessoa, e daí, na hora de contratar um empregado que vai trabalhar por teletrabalho, em vez de registrar ele no CNPJ de São Paulo, que é onde seria a sede, ele decide, então, registrar na filial de João Pessoa. Por quê? Porque naquela filial de João Pessoa, às vezes a relação sindical, ou os entes sindicais ali, não tem uma representatividade tão grande como aqueles da região de São Paulo, ou como teriam aqueles de Florianópolis, né? A mesma coisa acontece aqui na Itália. A parte do direito sindical aqui é muito diferente do direito sindical brasileiro, porque aqui nós temos o pluralismo sindical, existe uma ampla liberdade, inclusive a opção do empregado não estar filiado a nenhum sindicato, ela também é válida, mas existe a possibilidade da empresa, então, querer registrar ele a partir da partita IVA, que seria o CNPJ, de uma localidade onde o sindicato não é tão combativo como ele seria, por exemplo, se fosse no sul, ou entre aspas, ou o inverso. Então, existem conflitos internos de normas, no exemplo do sindicato, mas também existem, então, conflitos
de leis nacionais, que é quando o contrato assume ali uma figura de um contrato internacional de trabalho, que é a partir do momento que o empregado está num local, num país, e presta serviço para a empresa localizada em outro país. Eu fiquei curioso para saber agora se aqui no Brasil eu sei que tem normalmente eu acho que é o normal. Esse pessoal, por mais que às vezes eu tenho amigos que são desenvolvedores, trabalham na empresa, mas são contratados como pessoa jurídica. E aí não, às vezes alguns até preferem assim, porque enfim, não tem os descontos, mas daí não percebem que não tem todas as regras, né, de proteção, previdenciária, não tem férias. Enfim, no imediato a pessoa sempre acha que é melhor. Mas eu queria saber como é que é aí, se tem essa mesma prática ou se essas modalidades que tu estás falando agora normalmente é o mais utilizado e garante condições mínimas assim, para o trabalhador de direitos trabalhistas, né? Existe uma grande percentual de trabalhadores remotos subordinados, eles são contratados subordinados, eu vou usar a palavra aqui, CLT, só para no Brasil o pessoal entender. Digamos, são registrados na CLT, mas trabalham remotamente a partir da sua casa ou do outro ambiente. Geralmente é feito dessa forma. Existe também situação de fraude aqui na Itália? Existe. Existem empresas que acabam não contratando, aqui se chama lavoro in nero, né? Não tornando oficial aquela relação empregatícia, e daí vai caber a essa pessoa entrar com a ação e comprovar a subordinação. Porque a questão do trabalho remoto é que ele pode ser exercido exatamente igual ele seria exercido dentro da empresa. A única diferença é que você não está ali. Quem trabalha a partir do computador, como você falou, por exemplo, os teus colegas que trabalham com programadores, né? Se ele vai estar com o computador dentro da empresa todos os dias, ou se ele vai estar com o computador na casa dele, não vai fazer a mínima diferença no trabalho dele de programar, né? O que nós vamos ter que ver se ele vai ter o direito ou não a ter um registro se ele cumpria ordens e tinha uma subordinação ou não. Aqui na Itália nós temos algumas regras a mais para comprovar a questão do vínculo de emprego. Existe a subordinação, que é o mais forte, mas também existe uma questão muito interessante que é verificar se aquela pessoa ela está vinculada economicamente àquela empresa. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica, um PJ, né, criado, que trabalha exclusivamente para uma empresa, é uma coisa que não é bem vista aqui, porque eles vão entender que provavelmente aquela pessoa está, além de ter uma subordinação, às vezes, fática, conforme o trabalho era realizado, ela também tem uma subordinação econômica, e o que vai acabar sendo um requisito a mais para reconhecer o vínculo aqui no sistema italiano. Mas sim, existe questão de fraude. Eu acredito, assim, que na média seria um pouquinho menos do que o Brasil, porque as penalidades de uma empresa não registrar um empregado, elas acabam sendo maiores, né? As empresas preferem fazer um contrato regular, porque, como eu mencionei anteriormente, nós temos duas modalidades de contrato, aquele por prazo determinado e aquele por prazo indeterminado. Se a empresa faz tudo corretamente, ela pode ter um empregado por prazo determinado ali em até 2 anos, e daí encerrou esse contrato, ela não tem mais nenhum tipo de vínculo com ele. Se ela comete uma fraude, né, essa pessoa pode entrar com a ação e ela vai direto para o contrato a tempo indeterminado, se ela conseguir comprovar aquele vínculo. E, tendo um contrato a tempo indeterminado, ela vai ter uma série de benefícios, mas o mais importante é ela não poder ser dispensada sem justa causa. É como se, no Brasil, ela fosse, entre aspas, concursada pública. Então, a empresa só vai poder mandar ela embora por algum motivo. E isso, geralmente, elas evitam, né? Elas não querem chegar... Hoje, nós temos um problema sério, inclusive, aqui na Itália. Porque, desde 2015, eles acabaram flexibilizando mais a quantidade de contratos por prazo determinado. Então, o que acontece com os jovens? A grande parte trabalha 2 anos, daí fica sem contrato. E trabalha 2 anos e fica um tempo sem contrato. Porque as empresas não querem formalizar, não querem transformar o contrato a prazo determinado para indeterminado para poder ter maior flexibilidade na hora de dispensar esses empregados. A consequência disso é uma coisa que eu tenho até uma vontade de estudar um dia no futuro. Na minha percepção, tem inclusive uma influência com relação à questão de natalidade. Como os jovens não conseguem ter um contrato estável de trabalho, eles trabalham toda hora ali 1 ano, 2 anos, eles acabam demorando para casar, acabam demorando para ter filho, e assim, cada vez mais essa pirâmide etária aqui da Itália vai ficando mais afunilada. Essa é uma tese, é uma hipótese,
que eu acredito que tenha relação e eu quero estudar um dia. Mas eu acho que é isso. Existe também, sim, a questão de fraude aqui. Eu queria perguntar agora mais curiosidade, porque tu já falou que tu vai fazer pós-doutorado, tu abandonou o Brasil, tá morando na Itália definitivamente? Então, no momento eu estou definitivamente aqui na Itália, porque, bom, primeiro que esse período aqui, para mim, foi muito interessante, eu acabei percebendo várias áreas que eu não tinha pensado antes, como, por exemplo, essa questão do direito internacional do trabalho, que é uma área pouco explorada, mesmo na União Europeia, né? Então, existem normas de direito do trabalho em nível da União Europeia, e eu percebo nas universidades que, às vezes, os professores acabam muito vinculados à própria lei nacional. Então, eu acho que é um diferencial ter um conhecimento que não enfim, tão acessado por todos, né? Esse foi o ponto 1. Ponto 2 é que a parte de pesquisa aqui, que é a parte acadêmica que eu também gosto muito, fora da aula, mas de produzir textos, enfim, artigos, livros, ela é muito fomentada. Nós temos posições nas universidades, concursos nas universidades para ser pesquisador, não é nem para você dar aula, é para você ser realmente pesquisador. E existem muitas vagas, então eu acredito que, para mim, nesse primeiro momento, seria mais interessante eu tentar alguma vaga, alguma posição dentro de uma universidade aqui na Itália, ou, enfim, na União Europeia, de maneira geral. E por que aconteceu que, com a pandemia, hoje eu consigo também ter uma grande atividade no Brasil. Então, mesmo estando aqui, eu continuo advogando no Brasil remotamente, com as audiências online, eu continuo dando aula também online, em pós-graduação. Eu reconheço que eu, particularmente, prefiro a aula presencial. Eu acho que a energia que você troca com o aluno, né, você vê o olhar dele, o interesse é bem diferente de uma aula online. Mas também eu acho que está evoluindo também a maturidade dos nossos alunos, do nosso público, então eu acredito que no futuro talvez fique até um pouco mais igualada a questão da qualidade das aulas. Então, como é possível seguir com esse meu percurso no Brasil enquanto eu estou aqui, eu vou tentar essa minha carreira aqui na Itália, e daí depois, se eu achar que não está mais viável, ou que existem propostas melhores no Brasil, daí eu penso em retornar, mas eu tenho muitas saudades do Brasil de maneira geral, da nossa cultura, a comida aqui é boa, mas eu também tenho saudade da nossa comida, da minha família, dos amigos, enfim. É aquela coisa, a gente fica triste por um lado e feliz pelo outro, Mas né? morando em Roma? Isso, exato. Estive aí agora em fevereiro, fiquei alguns dias aí. É muito bonito Roma. É maravilhoso, né? Hoje, por exemplo, é isso que eu te digo, eu amo Curitiba, eu sou de Curitiba, amo Curitiba. Mas assim, você sair, vou na biblioteca, você vai, vou passar numa biblioteca assim, que estava no meio do caminho, que eu nem conhecia. Era uma biblioteca de 1410, com um monte de informação, de livro, de arquitetura, então é muita história, e é praticamente uma coisa que eu gosto muito, então eu acabei me apaixonando aqui por, por essa vida em Roma. Camila, e para aquelas pessoas que buscam, assim como tu fizeste, pode ser o mestrado ou doutorado, ou às vezes um pós-doutorado, que tu falou que a tua dificuldade também, não sei se tu já tinha feito algum curso de italiano antes de fazer o doutorado, mas qual tu dica tu daria? A pessoa começar o quanto antes já estudar a língua, facilitaria depois na seleção, ou isso é uma questão que dá para contornar durante a seleção e a pessoa ir atrás se for aprovada, assim, o que tu daria de dica nessa questão da língua? Olha, quem quer estudar na Itália tem que aprender italiano antes. Por quê? O processo seletivo aqui, nós temos um processo seletivo específico para estrangeiros, como eu mencionei, né? Ele até fala que você pode participar falando inglês, mas nas 2 vezes que eu assisti, que eu acompanhei, a primeira pergunta que a professora da banca fazia você não fala italiano? Pode sair, tá eliminado. Por quê? Porque, eu não sei agora eu tô falando do direito, tá? Pode ser que o doutorado em química, física, seja em inglês. Agora, em direito, e direito do trabalho, que é a minha área, os professores não falam italiano, não falam inglês, ou eles falam pouco, eles não se sentem confortáveis para falar, fazer uma banca, fazer uma apresentação em inglês, né? Então, quem tem interesse de estudar na Itália e é da área do direito, tem que vir falando italiano. Assim, não digo que precisa estar, nós temos aqui nível A1, que é básico, B1, que é intermediário, e C1, que é como se fosse proficiente, né?
Não, eu acho que se você tiver ali no B1, que é o começo intermediário, você já vai conseguir se comunicar, porque é uma língua parecida, e vai poder aprender no período que você vai estar aqui. Agora, sem falar italiano, eu não indico, de maneira nenhuma. Outra dica que é bem importante. As faculdades, elas são públicas, tá? Mas elas pagam taxas. A partir da tua renda, você vai pagar uma taxa para você estudar. E no doutorado, essas taxas, elas são muito baratas no sentido de comparado com o Brasil. Então, numa universidade pública, a taxa, para quem não tem bolsa de estudos, quem tem bolsa não paga nada, é de 100 euros no doutorado. Então, fazendo uma comparação com o Brasil, 100 euros anual, hein? 100 euros anual, não é 100 euros por mês, é 100 euros anual. Então, eu acho que... A minha aqui, eu fazendo doutorado, dá 3.400 por mês, 3.400 reais por mês. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena. Só que é claro que você vai ter outros custos, né? Porque o aluguel aqui também é muito caro, né? Enfim, você vai ter que avaliar qual que é o seu interesse. Mas qual que é a minha dica, então? Eu indico a vir fazer o doutorado. Para fazer o doutorado na Itália, você tem que ter um mestrado. No Brasil, pode ser, ou pode fazer um mestrado aqui. Só que um mestrado, a taxa daí é bem mais cara. A taxa só vai depender muito ali da área de pesquisa, mas ela varia ali entre 1.000 euros anual a 1.500, 1.800 euros anual. Então, eu acho que o que vale mais a pena é fazer um mestrado no Brasil e daí vir fazer o doutorado para cá. Mas eu achei muito interessante essa perspectiva, Camila, que você trouxe da natalidade, né? De como esse fator afeta nesse sentido, né? E não só, daí eu comecei a viajar, né? Enquanto você falava, em termos de urbanos mesmo, né? De segurança pública, afeta realmente tudo, né? Como uma área da nossa vida, né? No caso, especificamente do trabalho, pode afetar de forma bastante comprometedora todo o resto das relações sociais, né? É muito incrível. O trabalho também traduz também numa política pública, né? Então, quando a gente pensa em políticas públicas, uma deficiência, né, numa política pública vai afetar em outra área, então afeta na saúde, afeta na questão da educação, afeta na segurança. Então, as políticas públicas elas se relacionam muito, né? Então, como é o meu doutorado na política pública, eu estou sempre pensando nisso, né? Não, e é bem interessante porque aqui a gente vê muitas notícias, né, de que várias cidades na Itália estão ficando sem morador, já não tem mais morador, né, que estão pagando para a gente. Aí essa parte eu já não sei se realmente é verdade ou se é fake news, mas que estão pagando para as pessoas irem morar em cidades, né, menores, pequenininhas. É verdade. Inclusive, falando dos trabalhadores remotos, geralmente esses pequenos borgos, o que acontecia? As pessoas, existem muitas regiões montanhosas aqui, né? Então, onde se constroem cidades no alto de montanhas que eles chamam de borgo. Geralmente, dessas regiões não tem tanto trabalho, porque não tem ali uma indústria, né? Não tem tantas lojas. E o que aconteceu foi que a pessoa acabou migrando desses pequenos borgos para morar em cidades grandes, buscando emprego. Você vê como o emprego sempre influencia na nossa sociedade, né? O trabalho sempre influencia. E agora, com essa onda de trabalho remoto, que está muito alta, como eu falei, aqui na Itália, não vou lembrar de cabeça percentual, eu acho que chega a mais ou menos 10%, mas, como eu falei, Holanda é mais de 60%, Luxemburgo é mais de 50% da população trabalhando online. Então, o que a Itália teve de ideia? Preparar esses borgos, colocar uma internet boa, colocar centros ali com computadores, coworkings, para incentivar as pessoas que trabalham a partir das suas residências, né, que trabalham como teletrabalhadores, a irem morar lá, o que é uma grande vantagem. Por quê? Porque geralmente o custo de vida é muito mais barato, o valor de aluguel é muito mais barato, e de fato, ali é verdade, existem alguns borgos que pagam uma taxa do teu aluguel para você morar lá. Se você é um casal, existem algumas prefeituras que pagam uma taxa para vocês terem filhos, porque realmente a questão da natalidade aqui está muito complexa. Nós temos agora, por exemplo, acho que faz um mês, a primeira-ministra fez uma proposta de lei dizendo que a mãe que tiver 2 filhos, gerar 2 filhos, né, dar à luz a 2 filhos ou adotar 2 filhos, ela vai ter direito à aposentadoria, ela não vai mais precisar contribuir para o INSS, porque ela já contribuiu para a sociedade italiana a partir do momento que ela
gerou essas 2 vidas, para vocês entenderem a questão do impacto da natalidade que está tendo no país, que realmente está muito baixo. Eu não me lembro de cabeça agora quanto que está, mas assim, eu acho que é menos de 1 filho por casal. Então, é uma questão bem complicada. Não, e são vários fatores realmente, né, que influenciam nisso. A gente está falando aqui de trabalho, né, dessa instabilidade, dessa insegurança que muitas vezes a gente é exposto, né, inclusive hoje na pesquisa, na academia no Brasil, né, isso falo a partir da minha realidade aqui, mas também há notícias, né, de que essa falta de interesse daí de ter filhos também por conta disso, mas também por conta da crise climática, né, do aquecimento global aí que a gente está vivendo, que a gente não sabe se vai ter muitos anos aí para frente, né? Quais são as consequências que a gente vai sofrer com isso, né? Porque é no prato aonde a gente sente mais também, né, os efeitos de todas essas mudanças, né? Então, as consequências atingem principalmente os mais vulneráveis em primeiro lugar. Maria, e aí agora botando um pouco para nós, aí tu bota nessa equação toda a inteligência artificial, tu fica assim, menos pessoas pessoas nascendo é menos força de trabalho, então é menos pessoas pagando impostos, menos dinheiro para o Estado também fazer políticas públicas. Daí tu bota inteligência artificial competindo com as pessoas que tem. Então, assim, dá um trabalhão, a gente vai ter que repensar essas forças produtivas, forma de financiamento dos estados. É um negócio complexo, né? Com certeza, com certeza. Isso que você falou é realmente um ciclo que acaba também não incentivando as pessoas a quererem ter filhos, né? Porque a questão da inteligência artificial, hoje nós temos aqui vários restaurantes, por exemplo, na Itália, que não tem praticamente garçom, é um robozinho que vem trazer a comida, enfim, o prato. Para dar um exemplo do que é utilizado, mas tem vários, assim, sistema de locação de carro, que você só chega lá e aperta uma senha no aplicativo, abre uma portinha, te dá a chave, você entra no carro, quer dizer, não tem ninguém ali trabalhando. Nós vamos realmente ter que repensar. A Itália tem uma política pública voltada para as pessoas que não conseguem, enfim, se incluir no mercado de trabalho, com tipo de renda social, mas que está sendo muito discutido aqui, porque daí eles entendem que a pessoa que recebe essa renda não procura mais um emprego, estão querendo criar uma série de regras. É uma questão bem complexa, realmente, mas acredito que não é só na Itália, acho que é nível global que nós vamos precisar repensar, né, a nossa forma de sociedade. Com certeza. Realmente muitos insights aí de pesquisa para a gente refletir mesmo, né, sobre qual o rumo que as coisas estão tomando, né, e se preparar de alguma forma para isso, né. Exato. Bom, mas já encaminhando então para o final, Camila, gostaria de agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui compartilhando a tua trajetória, teus insights de pesquisa também. E aí, como tradição, né, a gente gostaria de ter aí uma indicação de leitura sua, por gentileza. Então, eu vou passar 2 indicações. Como eu falei várias vezes durante a entrevista, para mim a questão da língua foi uma dificuldade. Acho que eu não respondi essa pergunta, eu tinha estudado antes o italiano, antes de chegar, estudei, acho que até o nível intermediário no Brasil, e quando eu cheguei aqui, eu achei que seria muito mais fácil. No dia a dia, era fácil. Mas quando eu ia até a universidade, que tinham muitas palavras técnicas, eu sofria muita dificuldade. E o que acontece? Depois de muitos anos, que eu já tinha feito mestrado, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, acho que deu para ver aqui na entrevista. E eu não conseguia me comunicar, e o fato de não conseguir me comunicar me gerava um pouco de insegurança, de ansiedade, até porque o italiano, ele é muito bom na oratória. E eles avaliam você a partir da forma como você fala. Então, por mais que você tenha muito conhecimento, se você não consegue expressar esse conhecimento na língua deles, a impressão que dá é que eles pensam que você não é tão inteligente. É um problema que eu me sentia como se fosse um bebê tentando falar coisas complexas sem conseguir. E daí eu acabei conversando com outras pessoas de outras áreas, enfim, pessoas de vários países que eu acabei conhecendo na universidade, que fazem doutorado, e todos se sentindo da mesma forma, e daí fazendo um curso de italiano que a própria universidade fornecia, uma professora indicou pra gente. É um livro que eu vou falar o título italiano, mas eu sei que ele tem a versão em inglês também, para quem eventualmente quiser, e para quem pensa em estudar em outro país, se chama In Altre Parole,
que é justamente uma autora que aprendeu a falar italiano e aprendeu, então, a escrever, a redigir um livro. Ela já era muito conhecida no país dela, mas ela fez essa experiência de tentar escrever um livro em outra língua, e ela vai contando as dificuldades, os anseios, a ansiedade de tentar se expressar numa língua que não é sua, de não achar a palavra, de não saber como se comportar também no sentido cultural. Então, eu não lembro o nome em inglês, mas eu vou procurar e passo para vocês colocarem na descrição. E com relação ao meu tema de pesquisa, que eu também acho que pode, enfim, ser o interesse das pessoas que vão nos ouvir, que é sobre os conflitos de leis nos contratos nacionais de trabalho. Um livro que eu tenho para indicar é um livro do professor Deynart, que se chama, é um livro em inglês, International Labor Law Under the Rome Convention. Eu também vou mandar para vocês certinho, escrito, para vocês poderem divulgar. Esse livro, eu chamo ele praticamente de um manual de direito internacional privado do trabalho. Ele vai analisar todos os requisitos ali da lei europeia com relação ao conflito de lei e dar exemplos. Então, ele é realmente um livro muito interessante que me ajudou muito na minha pesquisa. Camila, gostaria de te agradecer muito pelo teu tempo, né, pela tua disponibilidade. Aprendi muito aqui contigo. Aposto que todo mundo que vai ouvir vai aprender também. Desejo muito sucesso para ti, ainda mais sucesso, né, seja nas tuas pesquisas, seja na vida profissional. E perguntar, já provavelmente vai ter muita gente interessada, se a tua tese já está publicada, se ela vai ser publicada em livro, se ela está em algumas, pode ser acessada de forma pública. Deixa a dica aí para o pessoal. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito. Sim, a minha tese vai ser publicada em italiano e em português. Ela já está no Brasil, na casa editorial, dá para fazer todo o processo. Acredito que em uns 2 ou 3 meses vai estar disponível. E daí eu vou compartilhar com vocês para vocês incentivarem aí quem tem interesse nessa área de pesquisa a ler. Obrigada novamente pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu desejo muito sucesso para vocês também. Vou me inscrever lá no Spotify para ouvir as que já aconteceram anteriormente e as próximas. Parabéns pela iniciativa.